Boa quarta, turma do EJA. Hoje nós teremos nossa aula de Ciência da Natureza e vamos falar um pouco sobre biologia. Continuando aí o estudo dos nossos reinos, chegamos ao reino Fungi. Hoje a aula vai ser mais rápida porque vai ser só esse reino. A aula de biologia próxima vai ser sobre o reino dos vegetais, que é o reino dos plantais, que não é só vegetal, é o reino plantae, e o próximo é o reino mamália, que são os dois maiores reinos que a gente tem que estudar. Hoje a gente vai estudar o reino Fungi. O nome já diz, o nome é bem compreensível, reino dos fungos. Quem nunca aí teve um fungo no pãozinho aí que foi comer o pão de manhã e estava cheio de fungo, ou seja, o pessoal chama de bolor. Ai, esse pão aqui tá cheio de mofo. O mofo, o famoso mofo. Quem nunca teve mofo em casa? Ou nas paredes também, quando tá muito úmido, sempre tem mofo aí por todo canto que seja. Ou então até mesmo quando o pessoal diz, passei tanto tempo em casa, tô mofado. É bom todo mundo mofar esse cuidado, que Deus nos livre de pegar Covid. Mas vamos voltar para a aula de hoje. Os fungos. Professor, o que são os fungos? São esses bolores, são esses mofos que acompanham a nossa vida, são organismos heterotróficos, multicelulares ou unicelulares, que já foram considerados plantas primitivas, porém hoje não mais. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato que as plantas possuem clorofilas, uma das características ausentes no fungos, por isso que eles não conseguem fazer o seu próprio alimento. Existem mais de 100 mil espécies de fungos descritas e especialistas acreditam que mais 1000 são descobertas a cada ano. E aí vai só agregando aí mais fungo e mais fungo. Essas espécies apresentam um papel fundamental no nosso planeta, em termos ecológicos, atuando, por exemplo, como as bactérias no processo de decomposição. Não estou falando que eles são bactérias. Eles produzem um trabalho parecido com o das bactérias, aí no sentido de decomposição de alguns restos de animais, restos de plantas. Eles vão ali decompor e ajudar com que aquilo seja absorvido de uma forma mais eficaz pelo meio ambiente. Além disso, apresentam algumas grandes potências econômicas e outras responsáveis por desencadear doenças no corpo. Como representantes dos conhecidos, nós podemos situar os mofos, os bolores e os cogumelos. Lembrando também que eles fazem parte da gastronomia. Muita gente faz o consumo de cogumelo em alguns pratos não tão exóticos e bem presentes no cotidiano do ser humano. Porém, as características desse grupo são organismos heterotróficos, eucariontes, que podem ser unicelulares ou multicelulares. A grande maioria das espécies é filamentosas, sendo esses filamentos denominados de hifas. Lembrem desse nome, as hifas são os filamentos dos nossos fungos. Nossos não, né? Da natureza. Alguns fungos são formados por várias hifas densamente unidas, ou seja, essas hifas, essas ramificações, elas são muito unidas, que formam os chamados micelos. O micelo pode ser observado em um cogumelo, por exemplo, cogumelo bonitinho, ele é considerado um micelo. A maioria dos fungos apresentam hifas septas, ou seja, que são divididas pelos chamados septos. Os septos são paredes transversais perfuradas por um poro que permite a comunicação entre as células, garantindo a passagem de até mesmo algumas organelas celulares. As hifas não apresentam esses septos, recebem a denominação de asseptas ou cenocíticas. Não tem um Fzinho. Professor, muito nome complicado. Pessoal, eu sei. Mas são nomes e propriedades que vocês precisam aprender ou pelo menos conhecer, ok? Nessas assépticas ou sinópticas, sinocíticas, nelas que é possível observar grande parte do citoplasma contínuo de vários núcleos espalhados. A gente já viu que é citoplasma, viu? Nos fungos parasitas, ou seja, aqueles que precisam de algo para poder existir, as hifas são chamados de austórios.
e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento. Aquelas que precisam de algum hospedeiro para poder sobreviver. Nem todo fungos são filamentosos, existindo fungos unicelulares, como é o caso das leveduras, o famoso levedo utilizado aí para fazer cerveja também. Quem nunca escutou falar aí das famosas leveduras, né? Vale destacar que as leveduras são, apesar de muitas pessoas pensarem, né, não são um grupo taxonômico, estando relacionado apenas a uma forma morfológica de crescimento. E aí, na reprodução assexuada, sem ser por esses espórulos, geralmente é por meio de ligação das hifas. A gente já sabe que as hifas são essas, como se fossem mãozinhas, assim, uns bracinhos, e liberam moléculas sinalizadoras sexuais, e aí eles começam todo o processo de troca de gene entre eles. E aí, é importante, dentro de tudo isso, saber a diferença entre algumas classificações tradicionalmente utilizadas dos fungos. A gente tem os critricídios, que são organismos principalmente aquáticos. A gente tem os zigomocíteos, que produzem as hifas, principalmente cenocíticas. A gente tem os glomeromicetos, que são fungos micorrizídeos, que são as espécies mais de 80% de, assim, todas as vegetais que apresentam associação única, ou seja, aqueles que parecem muito com um cogumelo, que todo mundo chama de tipo de orelha de pau. Também tem gente que chama de frieira, são esses fungos, né? A gente tem fungos que fazem parte da nossa alimentação, que atuam como decompositores, fungos que apresentam relações simbióticas com o meio ambiente, que são muito importantes. Tem fungos que são responsáveis pela fabricação de medicamentos, que a penicilina, por exemplo, faz parte de toda essa flora, essa fauna, consegue fazer aí um bom antibiótico com base na penicilina. A gente também tem que podem causar doenças em seres humanos, que são a candidíase, que é feita por fungo. A gente tem o famoso pé de atleta, que também é causado por um fungo. Algumas das micoses, frieira, assim, digamos, também é causada por fungos, que são quando a gente não seca muito bem nossos pés, aí os fungozinhos vão lá e fazem comunidade. Então, o mais importante dessa aula de hoje é vocês terem esse conhecimento de como eles fazem a alimentação dele, no caso dos heterótrofos, tipos de reprodução, sexuado e assexuado, que existem esses espórulos, os 5 filamentos dos fungos, que é muito importante também vocês saberem, derem uma lida mais a fundo, que são os quitricídeos, os zigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos e os basidiomicetos, que são os 5 filamentos principais dos fungos. Outra coisa que é importante vocês saberem é a importância dos fungos para a nossa comunidade. O que é que eles agregam, quais as doenças que eles podem causar. Então, na leitura do próprio material que eu estou enviando para vocês, prestem atenção nisso. Até porque as questões também vão ser referentes a esses temas pontuais do que a gente abordou aqui na aula. Como eu disse, não vai ser uma aula muito extensa, muito grande, mas que vocês saibam como os fungos eles estão no meio ambiente, qual a importância deles e como, assim, algumas ressalvas sobre as suas propriedades. Sejam essas propriedades em relação às próprias hifas, como as hifas funcionam. Vocês têm que saber que essas hifas são esses filamentos muito importantes, que servem tanto para a estruturação, até mesmo como para a reprodução, as diferentes tipos de hifas, que as hifas também são formadas. Quando as hifas são divididas, são considerados micelos, e esses micelos têm uma diferenciação por conta dessa divisão. Então, seria esse o caso da aula de hoje sobre biologia, que foi só sobre os fungos, ok? Como eu disse, deem uma lida calma no conteúdo, façam as questõezinhas e o conteúdo aí vai estar entregue para vocês, ok? Tenham todos uma ótima quarta, espero que estejam todos bem.